Bem, pessoal, hoje iremos dar início aí, né, a mais um conteúdo, que é o que a gente chama de conceitos básicos, tá certo? Semana passada, nós encerramos a unidade 1 e hoje nós estamos iniciando a unidade 2, né, porque como eu mostrei para vocês, o plano, né, nós dividimos aí em 3 unidades. Então, hoje a gente vai dar início à unidade 2, certo? Já concluímos o conteúdo da nossa avaliação, né? A nossa avaliação é política de saúde mental, é RAPS, tá? Grupos terapêuticos e psicoterapia e determinantes do processo saúde-doença, tá bom? E aqui a gente está entrando na unidade 2, como eu falei, e também iniciando os conteúdos da AV2, tá? Então, vamos lá. Esses conceitos básicos, pessoal, vocês irão ver, né, ele é um pouco extenso, né, ele tem alguns, né, muitos slides, né, e vocês vão ver que ele é cheio de conceitos, tá certo? Como o próprio nome diz, nós vamos aprender alguns termos científicos com relação à saúde mental. São todos? Logicamente que não, né, mas os mais usados. E para facilitar, né, a aprendizagem de vocês, eu dividi em grupos, tá? Grupos com relação às alterações do pensamento, às alterações da linguagem, às alterações do sono, da consciência, da sensopercepção, e assim fui dividindo, e assim nós vamos ver. Sabendo que, né, essas alterações, elas se interligam, porque essas alterações nada mais são do que os sinais e sintomas do paciente com transtorno mental. Nós vamos ver que alguns desses sinais e sintomas também podem apresentar em pessoas que não têm transtorno mental, né? Em pessoas aí normais, certo? Então, vamos seguir aí. Aqui, né, nós temos os sinais e sintomas. Deixa eu perguntar, passou. A internet está meio ruim, porque está faltando energia e eu estou nos dados móveis, né? Vamos ver até quando os dados móveis se sustentam aí. Então, nós estamos aí nos sinais e sintomas, tá certo? E daí, pessoal, a gente vai começar o primeiro grupo de sinais e sintomas e alterações, né, que nós vamos ver, são os da sensopercepção. O que é sensopercepção? São os nossos órgãos dos sentidos, né? Nós temos aí 5 órgãos dos sentidos, que realizam as nossas sensações e as nossas percepções, né? Que é a audição, que é a audição, a visão, né? O paladar, o olfato e o tato, não é isso? E dentre essas, as alterações da sensopercepção, nós temos as alucinações e as ilusões. Alucinações não existem. Mas para o paciente, essas alucinações, elas são reais, tá? Já as ilusões, elas podem acontecer, mas o paciente está vendo de outra forma, ou ele pode estar vivenciando naquele momento onde não está existindo, certo? Então, vamos aqui com o conceito de alucinações. Alucinações são sensações ou percepções em que o objeto não existe, mas que é extremamente real para o paciente e ele não pode controlá-las, pois independe de sua vontade. As alucinações podem ser dos 5 sentidos, né? E também nós temos as com relação às sinestésicas e às funções corporais, que nós vamos ver, certo, pessoal? Aí aqui o que é que a gente fala? Nós falamos que para o paciente, tá? Ele acredita mais no que ele alucina do que muitas vezes na pessoa que ele está vendo, na pessoa que ele convive, tá? Então, para ele é mais real as vozes que ele está escutando,
ou a visão que só ele está vendo, ou que ele está sentindo, do que a própria pessoa que convive com ele, do que o pai, do que a mãe, do que um irmão, do que um esposo, um filho, tá certo? Ele acredita mais nas vozes e no que ele está vendo, tá? Por isso que, e é isso que esse slide fala, nós não podemos, de maneira nenhuma, ir contra o que o paciente está alucinando. E, ao mesmo tempo, nós não podemos alimentar a alucinação. Então, por exemplo, o paciente diz: você está vendo essa pessoa aqui, ó, ela está falando comigo. Eu vou dizer: eu não estou vendo, tá? Veja que quando eu digo eu não estou vendo, eu não estou indo contra o que ele está vendo, nem estou alimentando o que ele está vendo, tá? Porque se eu disser, não, isso é imaginação da sua cabeça, e tem ninguém aí, né? Eu estou indo contra, certo? E isso, pessoal, pode fazer com que o paciente se torne agressivo para com você, tá? E se eu disser, pois fica aí conversando com ela, né? Eu estou alimentando, e isso nós não podemos fazer, certo? Então, veja que a gente não alimenta nem vai contra, certo? Por quê? Porque para o paciente isso é real, certo? E daí nós temos as alucinações, nós vamos iniciar com as alucinações auditivas, tá? O que podem ser as alucinações auditivas? Pode ser chiados, zumbidos, ruídos, roncos, pode ser vozes, ou uma voz, tá? Uma voz que sempre manda a pessoa fazer isso. Ou vozes que mandam a pessoa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Várias vozes conversando e discutindo na mente da pessoa, tá? Tem um vídeo, pessoal, no YouTube que se chama Diário de um Esquizofrênico. Antes eu até trazia, né, para a sala de aula, para mostrar aos alunos, mas depois alguns alunos ficavam me dizendo que ficaram assustados e tal. E não tem nada assustado, não é nada de terror, tá? É apenas um ator, né? Lá a gente não consegue diferenciar se é um ator ou um paciente, ele não diz, ou um paciente que apresenta esquizofrenia, né, conversando em frente a uma câmera, onde lá vocês vão ver vários conceitos dos quais a gente vai estudar aqui, tá? E lá ele apresenta alucinações auditivas, certo? Também, dentre os conceitos, né, ele apresenta alucinações auditivas e ele está lá, conversando, conversando, conversando. Então, ele realmente, se for um ator, ele representa muito bem a esquizofrenia, certo? E caso seja um paciente, né, ele está realmente em surto, em crise, tá bom? Caso vocês tenham curiosidade, vocês podem ir lá no YouTube, Diário de um Esquizofrênico, certo? E daí, pessoal, existem algumas alterações com relação às alucinações auditivas, que é o que a gente chama de sonorização do pensamento. Então, veja bem, imagine nós, quando a gente chega de uma longa caminhada, né? O que é que a gente mais pensa? Beber água e sentar, não é? E aí, quando a gente vê uma cadeira, a gente pensa logo em sentar, não é assim? Para o paciente que alucina, que apresenta alucinação auditiva, o fato dele estar cansado e querer sentar-se, ele já interpreta como se a voz estivesse ordenando para que ele sente, tá? Então, a sonorização do pensamento seria o que a gente pensa em fazer, a ação que a gente pensa em fazer, mas que para o paciente que alucina, são as vozes que estão ordenando, porque ele é tão habituado às vozes mandarem nele, que daí ele tende a já interpretar isso como uma ordem, tá? Então, ó, aqui tem o exemplo. Lá vai ele lavar as mãos, né? Lá vai ele ligar a televisão, certo? Lá vai ele sentar, tá bom? Isso a gente chama de sonorização do pensamento. E nós temos também
dentro das alucinações auditivas, o automatismo mental, tá? Esse automatismo mental é a obediência compulsória às ordens ditadas por vozes alucinadas, tá? Então, aí o que é que acontece? O paciente, ele obedece às vozes, tá? Então, por muitas vezes, o paciente esquizofrênico, que é o que mais sofre com as alucinações, né, dentre todos os transtornos mentais, os que mais apresentam alucinações são os esquizofrênicos, tá? Eles são habituados a receber ordens. E daí, quando eles estão num período de consciência, né, eles dizem assim, eu não queria bater na minha mãe, mas as vozes me mandaram. E eu fico obedecendo às vozes, porque elas não me deixam quietas, tá? Então, às vezes, ele faz o mal a alguém, ele inicia uma agressão, porque as vozes estão mandando. E como a gente falou no início, as alucinações, elas são mais fiéis do que a própria pessoa que convive com ele, certo? Então, ele vai obedecer às vozes, né? Tem até uma novela, não me lembro o nome da novela, o pessoal da manhã até já falou, mas não me recordo, que aquele ator Bruno Gagliasso, ele interpreta um esquizofrênico, né? E tem várias cenas lá que as vozes estão dizendo assim, ó, aquela pessoa ali está falando mal de você, você vai lá, né? Vai lá, que ela está falando mal de você. Então, assim, as vozes vão realmente mandando e ordenando para que ele execute determinadas ações, tá bom? E daí nós temos as alucinações visuais, né? As alucinações visuais são clarões, chamas, né? Vultos, sombras, pessoas, monstros, anjos, certo? É aquilo que o paciente está vendo e ele acreditando. E uma coisa que nós precisamos observar, né? Com relação a essas alucinações visuais. Ótimo, Fabiana. Caminho das Índias, né? Pronto, certo? E uma das observações que a gente, né, tem que fazer quando a gente tá, nós profissionais, estamos na triagem ou estamos na consulta de enfermagem, nós temos que observar, muitas vezes, para onde o paciente está olhando e conversando. Algumas vezes a gente pergunta para ele, é, você vê pessoas? Né? Aí ele, não, tá? E de repente o acompanhante dele está do lado direito e ele conversando com alguém do lado esquerdo, que a gente não observa ninguém, certo? Então é uma observação que a gente precisa sempre estar olhando para o paciente quando ele apresenta alucinações e muitas vezes ele diz que não. Aí nós temos aí como alterações das alucinações visuais, as alucinações oniroides, tá? O que são essas alucinações oniroides? É aquilo que o paciente vivencia, tá? Por exemplo, a gente sabe daqueles contos de fada, né? Branca de Neve, Rapunzel, Príncipe Encantado, ou novelas que a gente assiste, e o paciente ele interpreta essa pessoa, tá? Ele começa a ser o personagem. E por ser esse personagem, ele começa a vivenciar tudo que foi mostrado. Então, se ela é uma princesa, ela está vendo aqui com uma alucinação neuroide, né, que faz parte da alucinação visual, ela está vendo o príncipe encantado, né, ela está lá dizendo, olha, o meu príncipe encantado chegou no cavalo branco, tá? Ela vivencia isso e ela relata que está vendo isso, tá certo? Mas são partes de novelas, de filmes, de histórias, de contos que ela está vivenciando e ela pode passar a maior parte do tempo vivenciando essas passagens, certo? Do que a própria vida dela. E daí nós temos também as opsias, tá? As opsias são visões que o paciente tem com relação a bichos, certo? Então, ó, são bichos que ela está vendo, não são bichos que ela está sentindo na pele, tá certo?
Porque como são alucinações visuais, elas estão vendo, os bichos. Fabiana, só um minuto aqui, viu? Tá? Então, então é, as zoopsias são bichos que a gente vê. Geralmente, esses quadros de zoopsias, eles vêm devido ao delírio tremens. O que é o delírio tremens? É o processo de abstinência que acontece em pessoas alcoólatras, tá? Então, pacientes que são, né, dependentes de álcool, quando eles estão no período de abstinência, quando eles estão sem o consumo de álcool, eles vão começar a sentir o que a gente chama de delírio tremens. E devido a esse delírio tremens, ele começa a alucinar. E as principais alucinações são visuais, e quando eles relatam que estão vendo bichos, ó, o bicho está vindo, o jacaré está vindo, né? E isso a gente chama de zoopsias, ok? E daí a gente entra nas alucinações táteis. As alucinações táteis, pessoal, né, é o que o paciente sente. Ele sente no corpo, ele sente na pele, tá? Então, ele sente alfinetadas, ele sente bichos andando por debaixo da pele, né? E são tão reais que muitas vezes eles até veem, né? É, a pele, sim, aumentando, né? Devido a esses bichos, eles sentirem esses bichos andando por debaixo da pele, certo? Então, eles sentem insetos picando, é, pancadas, tá bom? Então, isso a gente chama de alucinações táteis. E dentre as alucinações, que são os cinco sentidos, nós temos dois tipos de alucinações que não são relacionadas aos sentidos, que são as alucinações senestésicas e as alucinações sinestésicas. Alucinações senestésicas é com relação ao corpo, é com relação ao interno, ao interior, tá? As senestésicas. Então, o paciente ele tem a sensação de que os órgãos estão revirando, tá? De que o coração está lá no pé e ele está sentindo isso e ele não sente mais o coração no lugar do coração, mas se ele sentir, colocar a mão lá no pé, ele vai sentir, tá certo? Então, ele tem essa sensação e ele relata essa sensação, tá? Também acontece muito em pacientes que amputam membro, certo? Devido à amputação do membro, né, eles, não sei se você já escutou falar, mas o paciente ele fica relatando que a perna está coçando, né? Mas ele amputou a perna, certo? E isso é o que a gente chama de alucinações senestésicas, é com relação ao corpo, certo? E nós temos também as alucinações sinestésicas. As sinestésicas é com relação ao meio ambiente, tá? Então, muitas vezes a gente chega próximo ao paciente e ele está lá no cantinho da parede, tá? E a gente pergunta, né? Por que é que você está aí, né? Com todo esse espaço. Ele disse, não está vendo não, as paredes, né, estão se movendo, as paredes estão me imprensando aqui, eu estou aqui nesse canto preso, né? É como se ele sentisse que as paredes, né, os móveis estão se mexendo e está flutuando e ele está aprisionado naquele local, certo? Isso são alucinações do tipo sinestésicas. E daí nós temos as alucinações gustativas e olfativas, tá? Que elas são raras. Quais são as alucinações mais comuns que nós temos? As auditivas e as visuais. São as alucinações mais comuns, tá? Quais são as alucinações mais raras que nós temos? A gustativa e a olfativa. E quando elas aparecem juntas, elas aparecem associadas.
Então, o paciente, ele sente o gosto e sente o cheiro, tá? Então, ele está lá, a comida está normal, né? Eu, normal, comi a comida, está deliciosa, um gosto de comida mesmo. O paciente que alucina, né, com alucinações olfativas ou gustativas, tá? Ele vai sentir o gosto de podre na comida e vai sentir o cheiro de podre, tá certo? E aí, um cuidado de enfermagem que nós precisamos ter é que pacientes que apresentam alucinações olfativas e gustativas, quando em crise, são pacientes que não vão conseguir se alimentar. Tá? Então, eles nem comem, nem bebem nas crises, e daí muitas vezes eles precisam ir para o hospital, né, para realmente se reidratar, certo? Então, as alucinações olfativas e gustativas estão associadas e são raras. O gosto e os odores podem ser muito desagradáveis e são percebidos sem que exista o objeto correspondente ao gosto e o cheiro. Tá? A comida está normal. Para quem não alucina, para uma pessoa normal, lá está tudo normal, certo? Mas para quem alucina, tá o gosto e o cheiro, né, das mesmas coisas que vai aí, desde sangue, terra, fezes, tá certo? Vai passando por isso aí, perfumes, ok? Então, só recapitulando as alucinações. Nós temos as alucinações dos 5 sentidos, tá? As olfativas e as visuais, desculpe, as olfativas e as gustativas, elas sempre são juntas, então nariz e boca, né? As alucinações do nariz e da boca sempre são juntas, e é sempre com relação à comida, ao gosto e ao cheiro da comida, da bebida, do que a gente ingere, certo? Nós temos as alucinações táteis, tá? Que é com relação ao tato, certo? E o paciente sente realmente alfinetadas, pancadas, vermes, bichos andando sob a pele, certo? Por debaixo da pele mesmo, tá? Nós temos as alucinações visuais, né? Que o paciente vê pessoas, vê clarões, vê objetos, vê monstros, certo? E ele também vivencia aí a questão das zoopsias. As zoopsias são bichos que o paciente vê, tá? Vê no chão, vê na parede, vê no ar, certo? E que não estão existindo. E geralmente essas zoopsias, elas vêm acompanhadas de delírio tremens, que é a abstinência alcoólica. E nós temos as alucinações auditivas, né, que fazem parte, né, da audição, onde o paciente está ouvindo vozes, ouvindo sons, ouvindo ruídos, certo? E para ele, eles são reais e por isso ele tem a sonorização do pensamento, que é quando ele faz uma ação, ele vê uma cadeira e vai se sentar, e para ele é uma ordem de comando das vozes, e o automatismo mental, que é quando ele obedece a essas vozes. Tranquilo? Além dos 5 sentidos, nós temos as alucinações senestésicas, que é com relação ao interno, aos órgãos do sentido e ao corpo. Tá? E nós temos as alucinações sinestésicas, que é com relação ao ambiente, onde o paciente ele tem a sensação de coisas estão flutuando, se movendo, que a gente sabe que essas partes não irão, do ambiente, não irão sair do lugar, ok? E daí nós temos as ilusões. Ilusões, né, são coisas que podem acontecer, só que o paciente está vivenciando aquilo naquele momento, tá? Ele está visualizando de forma falseada. Então, por exemplo, um ladrão pode entrar na janela da nossa casa. Pode. Tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Só que o paciente ele está vivenciando isso agora. Então, ele está lá dizendo: Ó, tem um homem, um ladrão entrando na nossa casa, ele está roubando a televisão, você está vendo, não? Certo? Então, veja que isso aí é uma ilusão. Não está acontecendo, mas que para o paciente está acontecendo naquele momento e é real.
tá certo? O teto da casa pode cair, né? E ele está vendo lá o teto caindo, ele está no cantinho, ele foi para debaixo da mesa porque ele está vendo o teto cair, certo? Isso é uma ilusão, tranquilo? Então, essas são as alterações da sensopercepção que eu tinha para mostrar para vocês, tá bom? E daí nós vamos para outro grupo de alterações, que são as alterações do pensamento, tá? Vamos ver as alterações do pensamento e a gente dá um intervalinho aí, certo? Então, as alterações do pensamento, nós temos com relação ao curso do pensamento, certo? Eu dividi em 3 grupos essas alterações do pensamento. Com relação ao curso do pensamento, que é a forma como o pensamento surge, tá? Então, nós temos aí a aceleração do pensamento, que é um pensamento rápido demais, tá? E como consequência dessa aceleração do pensamento, o paciente ele não vai muitas vezes conseguir terminar uma ideia, certo? Porque logo vem outra, e logo vem outra, e logo vem outra, e o paciente, ele, devido ao pensamento acelerado, ele fala rápido demais, porque ele quer contar a sua ideia, muitas vezes ele não termina uma atividade, porque ele já está com o pensamento em outra atividade, certo? Então, as ideias surgem de forma rápida. E a outra, né, que nós temos aí é a lentificação do pensamento, que é ao contrário da aceleração, né, o pensamento ele vem muito lento, tá? Essa lentificação do pensamento pode ocorrer devido ao processo normal, né, que é, por exemplo, o que acontece nos idosos, certo? Devido ao processo normal de envelhecimento, os idosos apresentam o pensamento mais lento, né? Que é onde muitas vezes, quando eles estão contando uma história, aí de repente eles pensam, por que é que eu estou contando isso mesmo, né? Vem tão lento o pensamento que eles até esquecem o porquê começaram a falar isso aí, tá certo? A contar essa história, tá? E pode ser também devido à medicação com altas dosagens, tá? Aí é um cuidado nosso de enfermagem. A lentificação do pensamento, ela pode ser causada pela dosagens muito altas de determinados medicamentos, principalmente aí os antidepressivos. Aí nós da enfermagem temos que orientar a família a observar o paciente e nós observamos o paciente se ele estiver lá no CAPS, tá bom? Então, caso seja, né, devido à medicação, a gente tem que levar esse paciente novamente para o psiquiatra para que ele mude essa medicação, certo? Ou diminua as dosagens dessa medicação, por quê? Porque se o nosso objetivo é a ressocialização, como é que a gente ressocializa um paciente que está com os pensamentos bem lentos, certo? Ele não vai raciocinar normalmente, ok? E nós temos aí o bloqueio ou a interceptação do pensamento. Então, veja, pessoal, esse bloqueio, o bloqueio e o roubo do pensamento, eles são muito parecidos, tá? O que são aí? Às vezes a gente tá, às vezes nós, normais, que não temos, não somos diagnosticadas com transtorno mental, nós estamos lá contando uma história, tá? Aí, de repente, a gente esqueceu, né? Devido ao nosso estresse, à nossa correria, a gente esqueceu da história. Vale, esqueci agora, tá? E isso nada mais é do que bloqueio ou intercepção do pensamento. Para nós normais, bloqueou, a mente bloqueou, tá? E daí a gente não consegue continuar, porque o nosso pensamento ele foi interrompido. Tá bom? Às vezes também a gente está contando uma história, outra pessoa chega, né? Aí conta outra coisa e a gente quer voltar ao que a gente estava contando antes e a gente não consegue lembrar. Né? Vale, o que é que eu estava contando? Nem me lembro mais. Tá? E se a pessoa que estiver escutando lembrar, né, ninguém volta ao pensamento, não volta à história. Isso é bloqueio ou intercepção do pensamento, certo? Então, pode acontecer com a gente, pessoas normais.
O roubo do pensamento é a mesma coisa, só que, como é roubo, o paciente ele está alucinando, então ele vai interpretar que foi a voz que roubou o pensamento dele, tá certo? Então, veja, o bloqueio e o roubo é o mesmo processo, só que o bloqueio, né, acontece com nós, pessoas normais, certo? Porque realmente a gente esqueceu, e esse esquecimento pode ser devido ao estresse do dia a dia, devido à idade, dentro do processo normal de envelhecimento, tá? E o roubo é do paciente que alucina, tá? Para ele, as vozes que roubaram o pensamento dele. E daí, muitas vezes, ele se torna agressivo com ele mesmo, né? A autoagressão aí, porque a voz está roubando. Então, ele começa a bater na cabeça, né? Para que, na tentativa de que as vozes saiam da cabeça dele, porque estão roubando o pensamento dele. Ok? O segundo grupo aí é com relação à forma do pensamento, tá? Dentre a forma do pensamento, nós temos aí a fuga de ideias, tá? Lembra aquela pessoa que tem um pensamento muito acelerado, ele pode apresentar fuga de ideias, certo? Como são as fugas de ideias? O paciente ele não consegue concluir a ideia anterior, certo? Por quê? Porque já vem um novo pensamento na mente dele e ele vai expor. Tá? Então, para o paciente, está ocorrendo o quê? Fuga de ideias. A primeira ideia que ele estava falando, ou estava pensando, sumiu, e ele já está com outra e nem terminou a primeira. Então, ele tem uma ideia atrás da outra, uma ideia atrás da outra, e ele está sempre contando suas ideias, e você observa, são situações desconexas. Por quê? Porque ele não termina nenhuma, tá? Então, fuga de ideias, certo? E daí nós temos também, como alteração do pensamento, a dissociação do pensamento. O que seria a dissociação do pensamento? Às vezes, a gente vai assistir um filme. Aí, o filme começou pelo final, não é? O filme começa pelo final, aí depois vem o início, a gente assiste o filme todinho para entender o início, que era o final. A gente não assiste filme assim, que começa pelo final, tá? Então, isso é dissociação do pensamento. É uma sequência desorganizada que o paciente tem com relação à sua ideia, tá? Então, as ideias lá estão fluindo, né, devido à aceleração do pensamento, e como ele não tem uma ordem no falar, ele vai falando o que ele está pensando. Certo? Então, muitas vezes ele começa a história, né, como o filme, pelo final, e depois volta para o início, e depois vai para o meio, e você que está escutando não consegue entender nada, tá certo? Isso se chama dissociação do pensamento, tá? Lá no vídeo, né, o diário de um esquizofrênico, a gente consegue observar que o paciente apresenta, né, muita dissociação do pensamento, ok? Aí nós temos a inibição do pensamento, que é quando, muitas vezes, o paciente ele fica repetindo a mesma palavra ou a mesma frase várias vezes. Tá? Isso é típico de quem apresenta lentificação do pensamento. Tá? Porque a mente dele, o pensamento dele não está fluindo e ele sempre está repetindo a mesma coisa. Nós tínhamos uma senhora, né, que ela apresentava lentificação do pensamento devido ao processo de envelhecimento, né, e devido à própria medicação que ela usava, né, que por menor que fosse a dosagem, mas esse medicamento fazia esse efeito colateral nela, tá? E daí o que é que acontecia? Ela era muito apegada à técnica de enfermagem. Quando a técnica de enfermagem estava de folga, ela passava o dia todo dizendo: ela não veio, ela não veio, ela não veio. E daí a gente não conseguia muitas vezes fazer nada com ela. Ela não participava das oficinas quando a técnica de enfermagem não estava. Até os sinais vitais a gente muitas vezes não conseguia aferir, porque ela só permitia se fosse a técnica de enfermagem, certo? Fosse aquele profissional, tá bom?
Então, isso aí se chama de inibição do pensamento. Os outros pensamentos somem e é tão lento o pensamento que ela fica repetindo, né, a mesma palavra, a mesma frase. E temos a desagregação do pensamento. Essa desagregação do pensamento é quando o paciente fala e pensa coisas desconexas, tá? Então, lá no vídeo Diário Esquizofrênico, vocês também vão ver uma desagregação do pensamento, certo? O que seria? O exemplo aqui na frase diz, aqui no slide diz, se você não gostava de jaca porque roubou minha bicicleta, tá vendo? Totalmente ideias desagregadas, ideias desconexas, tá? Lá no vídeo, vocês vão ver que ele diz assim, você sentou na jaca, tá? O que é que tem a ver, né? Sentar e ser em cima de uma jaca, certo? Então, veja que desagregação do pensamento é como se fossem ideias que se juntassem que não têm sentido, tá? Que não tem noção, ok? E o último grupo aí das alterações do pensamento, nós temos os conteúdos do pensamento. Esses conteúdos do pensamento, eu não coloquei slide de cada um, não, certo? Porque o próprio nome já diz qual a alteração do pensamento, certo? Então, alterações de conteúdo persecutório. Persecutório, ele vem de perseguição. Então, é aquele paciente que ele pensa o tempo todo que está sendo perseguido, né? Então, ó, a polícia está me perseguindo. Ontem, né, vários homens de preto estavam me perseguindo, né? As pessoas ficam correndo atrás de mim, ficam andando atrás de mim. Para onde eu vou, sempre tem alguém ou várias pessoas correndo atrás de mim. Então, é mania de perseguição, certo? As pessoas me perseguem onde eu vou. Tá? Então, a pessoa vive isso como uma realidade. Né? Essa alteração se torna uma realidade para essa pessoa. Mania de perseguição. Pensamentos persecutórios. Pensamentos religiosos, né? Aquela pessoa que vivencia a religião e muitas vezes ela não se alimenta, né? Não come, não bebe, não faz nada, porque ela interpretou que a Bíblia disse isso para ela não comer mais nunca, né? Então, vocês lembrem aí daquele Henri Cristo, né? Que para ele é Jesus Cristo. Então, ele é uma típica pessoa, né? Um típico exemplo aí de pensamentos religiosos, certo? Eles veem que é Jesus Cristo, né? E acreditar nisso, pensamento religioso. Pensamentos sexuais, né? Então, entra aí a pedofilia, né? Entre aquelas pessoas que vivenciam o sexo e para elas não saciam o seu prazer e eles ficam só pensando, né, nessa questão sexual, tá? Grandeza, aquelas pessoas realmente que se acham importantes demais, né, se acham ricas demais, se acham grandes personalidades, né, e tudo ela acha que ela é a mais, né? Então, pensamentos de grandeza, certo? Culpa, né, pensamentos de culpa, isso acontece muito nas mulheres que são violentadas, né? A gente escuta muitos relatos de mulheres que são violentadas, onde elas é, ditam, né, falam várias vezes nessa questão de que, ele bateu em mim, mas a culpa foi minha, tá? E daí, 10 anos, né, ela conviveu com essa mesma pessoa e ela sempre com esse sentimento de que ela era a culpada, né? Isso foi porque eu fiz, a culpa foi minha. Ele só me bateu hoje porque eu fiz isso, então a culpa foi minha, certo? Então, tudo ela traz a culpa como se fosse para ela mesma, tá? E nós temos os conteúdos hipocondríacos aí, né, que é aquelas pessoas que vivem criando doenças para si. Então, elas até sentem, né? Eu estou com a dor no peito, estou morrendo, a dor é muito forte, e daí elas vão para vários cardiologistas, fazem vários exames e não se descobre nada. Por quê? Porque é uma doença que ela está criando na mente dela, certo?
conteúdo aí hipocondríaco, tá certo? Tranquilo aí? Um pouquinho.